vamos relembrar aqui também, fazer o estudo de sinal de uma função e o conceito de raiz de uma função, beleza? Então observe o que eu coloquei aqui, já desenhei o gráfico aqui, de uma função quadrática, de uma função de segundo grau. f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Ou posso falar aqui, y é igual a x ao quadrado menos 4. Viu? Lembrando que f de x é igual a isso. Toda hora eu estou falando isso, para não esquecer. Então vamos lá. Raiz, gente. O que é raiz de uma função? Raiz de uma função ou zeros de uma função. Raiz pode também ser sinônimo de zeros de uma função. São os valores de x cujo y é zero. Isso são raízes. Graficamente, as raízes é o ponto aonde o gráfico vai tocar o eixo x. Então isso aqui é uma raiz. Ó, esse ponto é uma raiz. E aqui eu tenho outra raiz. Esse ponto é outra raiz. Então aqui são duas raízes, né? Equação do grau 2, são duas raízes. Pode ter 3, 4, 5, não importa, ok? Toda vez que o gráfico passar em cima do eixo x, que é o eixo das abscissas, é a raiz. Então nesse gráfico aqui eu tenho duas raízes. Ó. Raiz menos 2 é uma raiz. Então as raízes aqui são duas. Raiz é o menos 2 e o 2. Então raiz é isso. É o valor de x quando o y for zero. É só você colocar aqui. Ó. Coloca zero aqui. Ó. Resolve essa função. Ó. X menos 4 igual a zero. Aí você vai descobrir que o x vai dar menos 2 e mais 2. Isso é raiz. No gráfico, raiz é onde toca o eixo x. Pode fazer as observações no caderno de vocês se quiserem. Beleza? Agora, nós vamos analisar aonde a função é positiva e aonde a função é negativa. É o famoso estudo de sinal da função. Beleza? Então eu vou separar alguns intervalos. Eu vou marcar de vermelho para vocês. Ó. Eu vou marcar os valores de x à esquerda no menos 2, que são os valores menores que menos 2. E os valores de x à direita do 2. Então, gente, para fazer estudo de sinal, eu vou basear nas raízes. Então, vocês observaram que eu estou pegando as raízes para fazer estudo de sinal? Então, pensa comigo. Qualquer x menor que menos 2, ó, à esquerda dele, o y vai ser como? O y vai ser maior, lá em cima. Ó. E assim vai. Ou seja, qualquer x menor que menos 2, então traduzindo, ó, x menor que menos 2, o que vai acontecer com o y? O y vai ser positivo, porque o y está para cima. O y vai ser positivo, então a função é positiva. Tranquilo? Outro intervalo que é positivo. Vamos analisar aqui. Ó. Qualquer x maior que 2, ó, analisa. X maior que 2, o y vai ser o quê? Positivo, porque o y está para cima. Imagine o que? Se eu tenho aqui x2,5, onde está o y? O y vai estar aqui. Tranquilo? Então, x maior que 2, o y vai ser maior que 0. Então, eu vou analisar aqui. Ó, se o y é maior que 0, a função nessa situação aqui é o quê? É uma função positiva. Uma função positiva. Então, a função é positiva onde? Nesses dois intervalos. X menor que menos 2 e x maior que 2. Tranquilo? Aonde ela é negativa então, Rogério? É aqui no meio. Observe. Qualquer número de x aqui no meio, ela é negativa. Olha só. Ela é negativa. Então, eu vou fazer agora o seguinte. Quando o x estiver entre o menos 2 e o 2, ó, não posso colocar igual, porque igual é raiz. Se colocar igual, ela não é positiva e nem negativa. É o famoso zeros da função, que é as raízes. Zeros é sinônimo de raízes. Tranquilo? Então, x entre menos 2 e 2, a função vai ser o quê? A função é negativa. Ó. Y menor que 0. Então, de novo. Qualquer número que esteja entre menos 2 e 2, ó, o y é negativo. Esse aqui, ó, o 0, onde está o y? Menos 4, negativo. Tranquilo? Então, sempre eu vou analisar o x aqui, ó, para me falar se é positivo ou se é negativo. E aí eu vou ver o y depois. Ó. Então, onde que o y é negativo? Ah, entre menos 2 e 2 para x. Onde que o y é positivo? É nesses dois intervalos aqui. X menor que menos 2 e x maior que 2. Tranquilo? Então, nessa situação aqui, eu tenho uma função negativa.
Beleza? E se eu colocar x igual a menos 2 e x igual a 2, aí ela não vai ser positiva e nem negativa. Aí eu tenho o que aqui? Eu tenho zeros ou raízes da função, que eu já tinha feito ali do outro lado para vocês. Ok? Então, toda vez que o x nessa situação for igual a menos 2 e x igual a 2, é o famoso zeros ou raízes da função. Tranquilo, gente? Então tá aí. Raiz é o que? É o valor do x quando o y for zero. O que é raiz no gráfico? Como eu enxergo a raiz no gráfico? É onde o gráfico toca o eixo x. Toda vez que o gráfico tocar no eixo x, esse ponto aí de encontro com o eixo x é chamado raiz. Beleza? Ou seja, é o valor do x quando o y for zero. E fazer estudo sinal é falar onde é positivo e onde é negativo, igual eu fiz aqui com vocês. Tranquilo?